Alguma vez já passou pela cabeça como o software, que hoje rege praticamente tudo no nosso mundo, nasceu de verdade? Pois é, nem sempre foi esse processo todo organizado que a gente imagina. Vamos mergulhar nessa história e descobrir como a criação de software evoluiu de um verdadeiro caos para uma ciência surpreendentemente disciplinada. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Pensa numa época em que o mundo digital era uma espécie de velho oeste. É sério, projetos gigantescos, verdadeiros arranha-céus digitais, sendo construídos sem nenhuma planta, sem nenhum projeto claro. Dá para imaginar o resultado, né? Uma crise que era praticamente inevitável. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, a famosa crise do software. Olha o que acontecia. Durante as décadas de 60 e 70, a demanda por softwares mais complexos simplesmente explodiu. Só que tinha um problema. Os métodos para criar esses softwares não acompanharam esse ritmo. O resultado foi uma avalanche de projetos com atrasos gigantes, custos que saíam completamente de controle e, o pior de tudo, produtos finais que simplesmente não eram confiáveis. Esse cenário caótico ganhou um nome: a crise do software. E é exatamente desse caos todo que surge uma necessidade desesperada de colocar ordem na casa. Uma busca por uma abordagem nova, mais estruturada, mais inteligente. E é aqui que acontece um momento chave, uma virada de chave mental. A indústria percebe que existe uma diferença fundamental entre software e sistema. O software, bem, é o código em si, as linhas de instrução. Já o sistema é a solução completa. Ele envolve tudo: o software, o hardware, a documentação, os processos e até as pessoas. A ficha que caiu foi: o foco não podia ser só no programa, mas na solução como um todo. E foi essa nova mentalidade que deu origem ao que a gente conhece hoje como engenharia de software. O objetivo era muito claro: criar uma disciplina, um método, para desenvolver software que fosse ao mesmo tempo confiável e também economicamente viável. A meta era trazer ordem, previsibilidade e, principalmente, qualidade para esse processo. A gente pode até imaginar a base dessa nova disciplina como uma construção em camadas. Lá no alicerce, a base de tudo, tem um foco obsessivo em qualidade. É o ponto de partida. Sobre essa base, a gente constrói um processo bem estruturado. E para sustentar esse processo, a gente precisa de métodos técnicos. E lá no topo, para ajudar em tudo isso, vem as ferramentas, muitas vezes automatizadas, uma camada dependendo da outra. Mas claro, um processo, por melhor que seja, não funciona sozinho. Ele precisa das pessoas certas para guiar tudo isso. E bem no centro desse novo jeito de fazer as coisas, surge uma figura absolutamente essencial: o analista de sistemas. A melhor forma de pensar nessa função é como uma ponte. Uma ponte importantíssima que conecta dois mundos que, muitas vezes, não falam a mesma língua. De um lado, as necessidades do cliente, e do outro, o universo técnico dos programadores. E o trabalho dessa pessoa é imenso. O analista é quase um detetive, que investiga e levanta todos os requisitos do cliente. É também um arquiteto, que desenha os modelos e as especificações para os programadores. E no fim, é um guardião da qualidade, que supervisiona os testes e garante que o resultado final seja exatamente aquilo que foi sonhado lá no começo. Então, o ponto crucial aqui é entender como todas essas peças se encaixam através de um plano bem definido. Esse plano é o processo de software. Ele funciona como um mapa, um roteiro para o sucesso. É um conjunto de atividades que guia o projeto do início ao fim. Olha só, tudo começa com a comunicação para entender os objetivos. Depois vem o planejamento de recursos e riscos. A partir de aí, a gente parte para a modelagem, que é onde os projetos da solução são criados. Só então é que vem a construção, a escrita do código e, finalmente, a entrega do software para o cliente para receber o feedback. E ter um processo assim padronizado não é sobre ser rígido. Muito pelo contrário, é sobre ser inteligente. O objetivo é diminuir os riscos, claro, mas principalmente tornar o sucesso algo que pode ser repetido. Com o processo, o conhecimento fica na equipe. Ele não se perde a cada novo projeto que começa. Ok, a gente já viu como tudo nasceu. Agora, vamos dar um salto no tema para ver como esses princípios não só evoluíram, mas continuam mais relevantes do que nunca. A evolução do que a gente faz com o software é simplesmente impressionante. A jornada começa lá nos anos 40 com programas bem básicos. Depois, avança para os sistemas operacionais, explode com a internet nos anos 90 e nos joga na era da nuvem e dos aplicativos mobile. E hoje, hoje a gente está no território dos complexos e fascinantes sistemas de inteligência artificial.
E o mais curioso é que a história parece fechar um ciclo. A inteligência artificial de hoje já consegue nos ajudar a executar aquelas mesmas tarefas de análise e resumo que foram a base da engenharia de software lá atrás. Ou seja, as ferramentas de IA de hoje são uma evolução direta daqueles primeiros princípios que nasceram para combater o caos. No fim das contas, as disciplinas que nasceram daquela crise do software, como a organização de projetos e a garantia de qualidade, criaram a base para absolutamente tudo que a gente usa hoje. Mas a história, claro, não para por aqui. Com a inteligência artificial começando a escrever o próprio código, fica a pergunta: qual será o próximo capítulo dessa saga?